Pessoal, vamos colaborar. Pessoal, Está pegando café. vamos aqui você aí, Professor, pode começar, né? Pode. Então, nossos cumprimentos à classe, ao professor. Nosso trabalho de hoje vai ser a respeito de 3 grandes autores da época do Renascimento também, dando continuidade aos outros grupos. Coloque a data na lousa para nós. Serão eles como? Na lousa para eles anotarem no caderno. Tá. Isso. Gente, Então, o seminário não é para serão ser eles- observado, é para ser escrito. Serão eles Maquiavel, Jean Bodin e Thomas More. A gente vai começar com Maquiavel, que é quem vai começar, e logo em seguida vai Maquiavel, os primeiros. O pessoal fala alto mesmo lá, né, na outra sala. Você já pegou? Mas tá no Bom, não microfone. tem problema. Enquanto ele vai achando a parte dele, eu vou falando sobre Maquiavel. Maquiavel, ele nasceu em 1467, ele morreu bastante jovem, morreu com 58 anos, e ele é tido como criador da ciência política. Maquiavel. Ouviram bem? Que discurso que é essa? Mas vamos essa data aí? Ele é do século, então, Que acha? Isso, século XVII. 1469, morreu em 1527, com 58 anos. Nossa! Final de ano? século XV. Final de ano? 1400. 1469 e morreu em 1527, com 58 anos. Então, como eu já havia dito, ele é o criador da ciência política. E por que que ele teve toda essa ideia, todo esse pensamento privilegiado a respeito da ciência política, da política, aliás, que ele que tornou a política uma ciência. Ele ingressou muito jovem como secretário da República e ele tinha bastante contato com César Borgia, que era um importante mercenário da época, e com o Papa Júlio II. Ou seja, desse jeito, com o cargo que ele tinha como secretário da República, ele tinha uma ótica privilegiada do que era política. Então ele, a partir daí, ele começou a ter suas teorias, suas críticas, tanto é que ele desenvolveu política, não como uma teoria, como uma prática. Ele escreveu diversos livros a respeito de política, ensinando o que é política, e um deles, o mais importante, é esse, que graças a Deus nossa biblioteca disponibiliza, é o Príncipe. Nele, como se fosse, eu diria que é como se fosse um manual de como se tornar príncipe, como se tornar um líder. Aqui dentro ele cita vários acontecimentos reais da época, em que, no caso, se ele fosse conselheiro do príncipe, o que ele ordenaria fazer, o que ele indicaria fazer e que seria o melhor a ser feito. Ainda sobre esse livro Príncipe, ele foi bastante questionado e é estudado em inúmeras universidades, como falando na dedicatória aqui atrás, porque ele é um livro bastante polêmico, bastante crítico. Tanto é que Maquiavel foi daí que decorreu o nome, o termo pejorativo maquiavélico, que induz a coisa má. Porque acreditavam que ele tinha uma visão meio má das coisas. Por quê? Porque ele diz que política você consegue ser um bom político na prática, você sabendo o quê? Sabendo ser uma pessoa carismática, trazendo para as nossas palavras de hoje, uma pessoa carismática, uma pessoa do povo. Ou seja, dar ao povo o que o povo quer. Entende? Ou seja, ele cita três princípios básicos do que o político nunca deve fazer. Usurpar a mulher dos seus súditos,
Naquele tempo, gente. É isso aí, por favor. Repete a segunda. Pode repetir, por favor. Então, ou seja, gente, pegar a mulher dos outros, dos seus filhos, usurpar das coisas, dos bens materiais e dar isso. Ou seja, dar ouvidos a ele, saber o que o povo quer. E de resto, segundo ele, de resto, você pode fazer tudo, você pode tomar suas próprias decisões, pode regir seu reinado como você quiser. Ainda sobre esse livro, Maquiavel, ele dedicou esse livro na época que ele fez esse César Borgia, porque na visão dele era uma pessoa, um líder extremamente de extrema visão, ou seja, que via o que as pessoas não viam, porque para Maquiavel é isso, um bom político é aquele que vê o que os outros não veem, ou seja, uma pessoa maliciosa. Por isso as pessoas começaram a atribuir o termo maquiavélico a pessoas más. Mas isso, segundo os historiadores que contam a respeito de Maquiavel, isso é uma grande mentira. Porque ele escrevia o que ele via e não o que ele era. Ou seja, o fato dele escrever isso, a verdade, nua e crua, de fato, como ela era, como acontecia naquela época, isso não significa que ele era assim. Tá? Daí ele termina esse livro com uma citação que eu achei bastante interessante e bem bonita. É assim: agir conforme as circunstâncias, e isso em política está além da ética. Eis o recado de Maquiavel. Acho que eu posso já entrar com uma observação. Pode, claro. Tá bom? É o seguinte, Maquiavel era um homem palaciano, isto é, um homem que vivia no governo. Alguém observa o seguinte, que esse livro foi escrito por encomenda dos governantes. Por quê? Porque esse livro fala que, para que o Estado prevaleça, ele pode usar de todos os meios. De todos os meios, exatamente. O que importa é que ele mantenha sua soberania. Mantenha a ordem e pode ter mão pesada. Exatamente. Inclusive pena capital, né? Se for o caso, para o bem do Estado. Daí, os fins justificam os meios. Tudo bem. Por que foi escrito nesse espírito a obra? Exatamente porque a Itália estava fragmentada. Os estados... Exatamente, tanto é que o principal objetivo de Maquiavel era tornar a Itália unificada. Isso. O principal objetivo Então dele era isso. ele escreveu essa obra no sentido de fazer com que a Itália se unisse em torno de um poder central. E esse poder central tinha nas mãos toda a autoridade. E a mensagem que ele passa é nessa direção. E quando você fala que ele não fala dele, é o seguinte: ele fez uma análise na história e percebeu as falhas dos humanos. Ele disse, gente, os humanos são assim mesmo. Se os humanos são assim, então os fins justificam os meios. Os meios, exatamente por isso. Na época as pessoas não entendiam isso que o senhor está falando. Na época elas entendiam como se ele estivesse transcrevendo, porque ele era assim, ele queria dizer que todo mundo era assim. As pessoas tinham uma mente um pouco fechada com relação a isso. Tanto é que quem conta a história dele fala que não. Que ele falava do geral, ele não estava falando dele, que ele era assim, que ele era uma pessoa fria e tudo mais. Ele falava que ele via a sociedade, que a sociedade era assim. É isso? Ok. Para Maquiavel, o que confere os valores, o valor é uma religião. Não é a importância seu fundador ou o conteúdo dos seus ensinamentos. A verdade dos dogmas são a significação dos mistérios ritos. Importa não a essência da religião, sim sua função de importância para a vida coletiva. A religião ensina a reconhecer e a respeitar as regras políticas a partir do mandamento religioso. Essas normas coletivas podem ser assumir tanto aspecto coercitivo ou exterior da disciplina militar ou da
autoridade política, quanto caráter perceptivo interior da educação moral, cívica e a produção consenso coletivo. Só isso. Eu vou falar sobre Thomas More. Thomas More, filósofo e teólogo. Thomas More. More. Ou Thomas Morus. Morus, né? Em inglês, né? Nasceu em 1478 e morreu em 1535. Nasceu e viveu na Inglaterra. Filho de juízes de banco e teólogo. Nessa mesma época que Thomas More viveu, ele era católico e acreditava nessa religião acima de tudo. Nessa mesma época tinha um rei chamado Henrique VIII, que criou uma nova religião, uma religião que era contra a católica, não era contra, ele queria alguns privilégios que a religião católica não tinha, como casar de novo, fazer coisas que não podia, que a religião católica não permitia. Então ele criou uma religião chamada anglicanismo, nessa época. E Thomas More, não aceitando essa religião, o que ele fez? Ele não participou de coroações, eventos que tinha na monarquia, ele se recusou a participar dessas ocasiões. Então o que ocorreu? Ocorreu que ele foi condenado à prisão perpétua. Tudo bem, foi preso, condenado à prisão perpétua. A rainha Ana Bolena, ele ofendeu essa rainha não participando dos seus eventos, não indo nas coroações, não se prestigiando a esses eventos. Foi condenado à prisão perpétua, mas ela, não satisfeita, ela mandou decapitá-lo em 1535. Foi o que ocorreu no fim dele. Mas só que ele inspirava muitas obras, muitos livros, através da mente de Platão. O livro dele que mais deu ênfase na vida dele foi Utopia, que em grego significa lugar que não existe. Dentro do conteúdo desse livro tinha, como utopia, quer dizer, já lugar que não existe, ele generalizou todas as pessoas iguais, todos morando em palacetes bonitos, todo mundo usando roupas iguais para não diferenciar nem rico nem pobre, todos trabalhando apenas 6 horas, os homens fazendo serviços de oleiro, pedreiro, carpinteiro, serviços, mulher só na tecelagem, na cozinha. E foi isso, a maior repercussão dele foi nesse livro de Utopia, que era um lugar que não existe. Ele queria pregar um lugar que fosse todos iguais, para distinguir essa religião do anglicanismo. Ou seja, o rei, a monarquia queria mudar algumas regras de convivência correta. Casar de novo, fazer isso, fazer aquilo, mas a religião católica não permitia. Ele era católico nato. E a Zé vai falar só de algumas obras que ele deu continuidade. Então, as principais obras em vários livros. Primeiro, Ecologia em um nome só, Época em Martin Luther, Espíritos, Passinhos, História de Ricardo III, E a Utopia. Né? E um pouco sobre as relíquias. São os padres jesuítas que possuem uma notável coleção de relíquias, que são secundárias, a maioria das quais lhes chegou vidas do padre Thomas, o último herdeiro masculino do mártir. Estes incluem-se sobre o seu chapéu, bonés, crucifixo de ouro, selo de prata, geórgio e outros artigos. Vou fazer uma observação. A religião anglicana,
ela prevalece até hoje na Inglaterra. É a religião da rainha, né? Ela casou na Catedral de Westminster, né, recentemente. Thomas More, que ele escreveu essa obra, Utopia, diz assim, lembrando a obra de Platão. Platão escreveu uma obra chamada República, né? Onde ele propõe também um estado ideal. E Thomas More escreve a obra Utopia, falando também de um estado, de uma cidade ideal, onde não houvessem tantas desigualdades. Professor. Né? Outra coisa, ele não foi, digamos assim, o criador do anglicanismo. Depois em prática. Né? Depois em prática. Isso, depois em prática. O anglicanismo, ele parece muito com a Igreja Católica. Né? Então, que fique essa lembrança. Professor, agora que você falou a respeito da religião, assim, só para deixar bem claro, ele era tão católico que ele foi canonizado e ele é santo, é tipo como santo da Igreja Católica. Tanto é que o dia festivo dele é o 22 de junho, né? Isso não faz ideia? 22 de junho é o dia festivo dele. Ele foi canonizado, ele não está parecido com ele. Thomas More, ele foi o precursor do comunismo? Do? Comunismo? Nessa obra, ele Utopia? Olha, praticamente sim, né? O padrão de vida que você tem de igualizar. Eu não diria que ele foi o idealizador, né? Mas tem um cheiro, porque quando ele tira as desigualdades, as classes sociais, e nivela todo mundo, vem lembrar. Não, é porque como o senhor falou ele como Platão, a República, então a impressão que dá é que ele tenta se contrapor a Platão, colocando uma outra tipo de sociedade ideal. Entendeu? É isso que me deu essa impressão. Amanhã é romano. Ele cria uma utopia que é o lugar de ninguém, né? Isso. Lugar que não existe. Hã? Lugar que não existe. Muitas fantasias. O Platão já quer colocar em prática. Pode consultar. Nós vamos mais no seminário. O que tem? Na época, a economia como que era? Como que era a economia da época? Não é capitalismo. O que é? Feudalista. Feudal. É feudalismo? No período de transição da Idade Média para a Renascença e para a Idade Moderna. Então já está havendo um basta àquele espírito feudal. Tá, da escravidão. Então, aí, Já passa. talvez não seja, então, lembrando do capitalismo, alguma coisa do gênero. Aí é preâmbulo até do Estado moderno. Vamos terminar, depois tá. Preâmbulo do Estado moderno. Gente, prossigam. Eu vou falar sobre Jean Baudin. Ele foi um jurista, né, que ele é teórico construtivo,
E ele foi o inventor da separação, do princípio de separação do Estado e governo, precursor do mercantilismo na época. Ele nasceu em Angers, em 1529 ou 1530, não se tem uma data correta, né? E faleceu em 1596. Ele era de uma família burguesa, de artesãos, de origem judia. Teve uma vida religiosa praticante e, quando adolescente, o Baudin trabalhou para o bispo Gabriel Bouvet. Ele era um homem muito influente e intelectual. E é conhecedor do latim também, grego e hebreu. Aos 16 anos, ele fez voto na casa de Notre Dame, da Ordem dos Carmelitas. E de lá foi enviado com outros 3 monges para estudos na casa da mesma ordem em Paris. Ele estudou, deixa eu ver. Ele interessou-se pelo ensino novo, inaugurado no Collège des Quatre Langues, que se tornaria mais tarde o Collège de France, onde os estudos linguísticos substituíram os estudos teológicos e Platão substituiu Aristóteles como filósofo e mestre. E essa escola era a linha dos intelectuais mais avançados da época, né? Os versados no aristotelismo. E aos 18, quando aos 18 ou 19 anos, ele pediu dispensa dos votos e deixou o convento. E aplicou-se então ao estudo das leis. As razões dele deixar o ato religioso ainda é matéria de especulação. E no mesmo ano que ele abandona a ordem das 3 carmelitas, foram citados perante o parlamento de Paris e julgados por desrespeito à fé. 2 deles foram condenados a morrer na fogueira. E muitos acreditavam que, como Jean Baudin era um nome muito comum na época, muitos acreditavam que ele teria sido indiciado, né? Mas até hoje não se prova nada. Deixa eu ver. No entanto, foi muito provável que fosse de fato filósofo, pois Baudin era curioso a respeito das várias religiões em seu trabalho Heptaplomeres, que nunca teve a coragem de publicar, declara que debaixo de ameaça o homem está justificado para ocultar suas convicções religiosas, o que ele pode de fato ter feito para livrar-se da pena máxima. No caso, ele poderia ter omitido que ele era um religioso e que ele teria marcado como é que fala? Ele omitiu a religião para se livrar da fogueira, da Inquisição. O povo era tudo católico para se livrar da Inquisição? Então, dando prosseguimento à história importante que se deu na iminência da guerra civil que estava tendo entre católicos e calvinistas, em 1551 ele vai para Toulouse estudar na universidade da cidade, estudar direito, e lá também exercendo a profissão de professor. 10 anos depois, volta para Paris, onde se estabelece como advogado do rei e apresentando um interesse pelo estudo da história. Assim, pouco tempo depois, em 1566, ele escreve um livro chamado Métodos para um Conhecimento Fácil da História, obra destinada a uma reunião dos princípios universais da lei através do exame crítico da história. 2 anos depois também escreve uma obra de teor que tratava de economia política. Com essa obra ele tornou-se precursor do mercantilismo. Mercantilismo que trata lá das grandes navegações, da expansão da fé cristã, e tendo grande influência também aqui no Brasil, que alguns historiadores dizem que por causa do mercantilismo que o Brasil tornou-se independente de Portugal.
Daí, em 1571, passa a servir o Duque de Alens, que era irmão do futuro rei Henrique III, eu acho que era o terceiro, o futuro rei da França. E como esse Duque de Alens, era um dos fundadores do Partido Politique, juntamente com o chanceler Miguel de L'Hopital. Então Baudin também entra no meio desse partido. Esse partido que se posicionava como uma terceira via entre as posições extremadas da Santa Liga Católica e da União Calvinista, dizendo que o Estado dizia que o Estado primeiramente deveria se preocupar com a ordem e não com o estabelecimento de uma religião principal, assim se contrapondo tanto aos católicos como aos calvinistas. Nesse mesmo período, Baudin é eleito deputado do Terceiro Estado e em uma das assembleias que teve, ele se levanta contra a continuação da guerra contra os huguenotes, que na França os calvinistas eram chamados de huguenotes. E por isso, e também por causa do seu livro Epitaplomeres, que se tratava de uma conversa entre um luterano, católico, um calvinista, judeu, um muçulmano, um teísta e um epicurista, em busca de uma religião universal. Então, por causa de se ter levantado contra a continuação da guerra contra os huguenotes e dessa busca pela religião universal, Baudin foi acusado de ateísmo. E por isso, posteriormente, em 1583, fugindo dessas perseguições, ele se estabelece como promotor, como procurador legislativo, procurador presidial na cidade de Lennon. Mas antes, em meio àquele período de 1576, ele lançou sua principal obra, De la Six Livres de la République, os 6 livros da República, onde ele trata temas como a soberania, a autoridade, e também a reunião de leis entre as leis católicas e as leis calvinistas, tentando amenizar essa disputa em busca, como já disse, da religião universal. Para Baudin, a soberania era algo perpétuo e que só tinha limites e que só era limitado pelo poder divino e pelo poder da natureza. Tanto que ele joga um argumento assim para defender a soberania e a monarquia absolutista entregue na mão de um só. Porque para ele existiam 3 sociedades ideais: a monarquia, a aristocracia e a democracia. Porém, fazendo preferência pela monarquia, mas uma monarquia impulsionada por mecanismos democráticos. Dessa forma, acreditava que a força da unidade acrescentava-se à força emanada da popularidade. Então, para defender essa monarquia, ele joga um argumento tipicamente religioso, dizendo que todas as coisas da natureza nos levavam para a monarquia. Ele dizia o seguinte: seja observando este pequeno povo, esse pequeno mundo que é o nosso corpo, seja observando esse grande mundo que só tem um soberano Deus, ou seja observando o céu que tem um só sol. Assim ele também
se estabelece como defensor da teoria do direito divino dos filhos. E por causa dessa teoria da soberania é que nós podemos também saber porque ele foi um dos precursores do monismo ou estatismo jurídico. Como já vimos, já temos conhecimento.